A transmissão tá aberta, em segundinho já entra no ar lá no Facebook. Bem, bom dia a todos. Sou o professor Marcos Ribeiro, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Novo Hamburgo. Essa é a 8ª edição do nosso projeto de extensão, denominado Educação, Ciência e Tecnologia em Debate. A questão que reúne hoje pessoas que têm relevância no tema é deliberações e impasses sobre as atividades escolares no contexto da Covid-19. Retornar às aulas agora é seguro? Essa questão nos é importante porque há um movimento já dos governos, né, de municípios, do Estado, né, e de vários estados, né, em função da volta às aulas, primeiro no momento remoto e em seguida em algumas possibilidades já de retorno presencial também. No dia de hoje, fizemos convites e aceitaram, e aqui já agradecemos, né, esse convite ao estudante Leonardo Chimenez, que é estudante do curso técnico em contabilidade do IFRS, né, e ainda é diretor regional sul da FENET. A professora Micaele de Moura, que é professora da rede estadual do Rio Grande do Sul. Então, temos aí um estudante que talvez tenha que voltar às aulas presenciais em seguida, e uma professora que também tenha que voltar às suas aulas também em seguida. Temos também, hoje, como convidado, o doutor Fernando Spilk, que é doutor em Genética e Biologia Molecular, e é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Aí está o doutor Fernando. Bom dia, doutor Fernando. E o doutor Bruno Pereira Nunes, que é epidemiologista e professor da UFPEL, e membro do Comitê Covid-19 da UFPEL. Esse projeto ele é organizado pelo Núcleo de Gênero e Diversidade do campus Novo Hamburgo do IFSul e pelo curso de especialização em educação pela pesquisa também desse campus. Participam desse projeto aqui a professora Laís Basso, o professor Ney Fonseca, que em seguida vem à tela, e eu, que estou agora no momento aí. Eu peço às pessoas que forem participando ali do chat que, ao ingressarem, identifiquem a sua instituição, para que a gente possa estar fazendo um comentário e referir a quem está por lá. Tá bem? Bom, a nossa organização para essa manhã inicia com o estudante Leonardo, depois com a professora Micaele. Cada um deles fala aí em torno de 10 minutos, depois passamos aos autores, Fernando e Bruno, com um tempo maior. E as perguntas que as pessoas que nos assistem quiserem fazer, podem vir pelo nosso chat ali, do Facebook, que depois a gente repassa ao grupo. Então, inicialmente, bom dia, Leonardo, bom dia, Micaele, bom dia, Bruno e Fernando, e já agradecemos aí pelo tempo que vocês nos disponibilizam essa manhã de sexta-feira, e também agradecemos pelo fato de terem aceito esse convite aí, para uma discussão que a gente imagina pudesse ter um tempo bem maior de fala, porque instiga discussões bem relevantes para esse momento, então certo? Bom dia. Bom, então iniciamos, Leonardo, né, com a tua colocação, e depois a gente vai indo adiante. Bom dia a todos. Obrigado, primeiramente, né, pelo convite. Agradecer ao professor Ney, que entrou em contato comigo, também os demais convidados, assim, por estar lembrando da FENET para estar participando dessas atividades. A gente ficou muito contente de receber o convite, espera também poder estar construindo outros encontros para tratar também sobre outros temas de educação. Então, eu me chamo Leonardo, eu sou estudante aqui do curso técnico de contabilidade no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né, do Porto Alegre. Eu sou da direção regional sul da Federação Nacional de Estudantes de Ensino Técnico, a FENET, né, que é a entidade que representa os estudantes
do ensino técnico de todo o país, uma entidade que tem aí 9 anos de existência, e a gente vem participando aí de várias atividades aí no Brasil todo em defesa, né, da educação pública de qualidade, da educação socialmente diferenciada, né, principalmente atuando na defesa dos institutos federais, que nos últimos tempos vêm sofrendo aí alguns ataques do governo federal e também um, um certo, enfim, alguns cortes de verbas e outros ataques que os institutos vêm sofrendo no último período, como propriamente as intervenções na democracia do Instituto Federal, como nosso vizinho de estado aqui, o Instituto Federal Santa Catarina, também no Rio Grande do Norte, e também em alguns Cefetes, né, como no Cefet do Rio de Janeiro. E a FENET quer defender, né, e atua através dos grêmios estudantis para defender essa educação. Acho que é importante colocar, né, sobre o tema, que hoje no Brasil existe uma grande desigualdade, né, desigualdade social, que leva também à desigualdade das pessoas poderem estar acessando esse tipo de conteúdo. Eu acho que é importante a gente falar, hoje no Rio Grande do Sul, né, desde o dia 1º, o governador do estado vem, através das escolas estaduais, né, tentando implementar um outro tipo, né, de ensino remoto. Antes, uma pausa aí para as férias, para antecipar as férias das escolas estaduais, e existiu aí um ensino remoto muito precário, né, dentro dessas escolas estaduais. Então, não tem tinha um padrão, não tem uma plataforma única, e os estudantes recebiam de diversas maneiras os seus conteúdos, desde o Facebook, desde o WhatsApp, rede social, blog, e-mail, né, e com muita dificuldade, assim, para estar aprendendo. Existe também alguns institutos federais, né, não no Rio Grande do Sul, que estão aplicando o ensino remoto, né, como parte também desse ensino na pandemia. Eu acho que é importante a gente colocar também a FENET sobre... Leonardo, perdão, Oi. o teu tá um pouco baixo o teu volume, tu tem condição de aumentar um pouquinho ele, será? Até para as intérpretes poderem trabalhar com mais calma. Queres testar? Desculpa te interromper. Olha, se o senhor me ajudar aqui, porque eu não sei mexer. Não sei se talvez aproximando mais o microfone. Assim fica melhor? Não sei as gurias que acham, a Raquel e a Ana Paula. Pode ser? Tá bem. Uhum. Tá bom. Tá, tu tá usando o microfone do fonezinho, né? Isso. Então, a gente queria colocar, né, um pouco sobre esse ensino remoto que está sendo colocado nas escolas estaduais e também alguns institutos federais no Brasil, também algumas universidades, né? Não é o mesmo tipo, né, a mesma plataforma, mas a gente enxerga que tem sido colocado em prática, né, um ensino à distância, não só no Brasil, né? A gente participou de uma atividade com outras organizações de estudantes a nível internacional na América do Sul, então países como Chile, Equador também estão implementando um ensino remoto na pandemia, como um ensino emergencial, né? E a gente vê com muita preocupação esse ensino remoto tá essas aulas virtuais, enfim, vários nomes que se dá para isso, porque hoje não existe estrutura suficiente para os estudantes, né, tanto dos institutos federais, das escolas estaduais, das escolas municipais, terem um ensino remoto com qualidade, né? Então, não se pode levar só em consideração a parte do computador, do telefone, que muitos estudantes não têm esse acesso, né? Mas também tem que se levar em consideração as condições do local de estudo, a parte pedagógica do aprendizado, né? Então, a gente também vem acompanhando com conversas com alguns professores, explicando também para a gente que é necessário que os professores tenham uma formação
específicas para isso, né? Então, a gente quer comentar também um pouco desse ensino remoto, né? Que hoje, no estado do Rio Grande do Sul, as escolas estaduais estão fazendo ele como parte da volta do seu calendário, né? No dia 27, agora, de maio, o, o Senado Federal, né, aumentou aí o período de 60 dias, né, da medida provisória que limitava a volta às aulas presenciais. Então, até dia 26, 27 de agosto, as aulas presenciais não podem voltar, né, segundo o Senado Federal. Então, a gente acha que, assim, hoje, a situação que o Rio Grande do Sul, né, especificamente, se encontra para a volta às aulas, não é uma situação favorável. Né? A gente entende que, primeiro, esse ensino remoto que está sendo colocado, mesmo com uma outra proposta que o Estado está propondo fazer através de plataforma unificada, através do Google, das plataformas do Google Classroom e outras plataformas do Google, também não vai favorecer os estudantes, vai muito mais excluir, né? Porque o estudante tem vários problemas, como eu contei, sobre a questão pedagógica, a questão também de saúde mental da juventude que vem sofrendo com essa pandemia, e a gente entende que é um momento principal de pensar, né, no cuidado da família, no cuidado dos ambientes que os estudantes estão presentes e que não possibilita ter um estudar com qualidade e para aprender, né? Na prática, esse ensino remoto vem só para cumprir a carga horária, quando o estudante consegue estudar e o estudante não aprende. Além disso, né, o governo do estado propôs um plano para voltar de forma, como eles mesmos colocam, de forma gradual, né? Mas o que acontece? Hoje é necessário a gente levar em conta várias coisas, né? Os estudantes das escolas públicas, né, principalmente, dependem de transporte público, né? Que hoje nas cidades não é um transporte público com uma qualidade alta, um ônibus lotado, então tem todo esse deslocamento. Segundo o próprio DIEESE, são 3 milhões e meio de pessoas a mais que sairiam na rua em todo o estado se voltassem às aulas, considerando isso as escolas públicas, as privadas, e também as universidades, não só as escolas, né, considerando todo o setor de ensino, de educação no Brasil, no Rio Grande do Sul, perdão. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Por que essas pessoas vão estar saindo para a rua num momento que o Rio Grande do Sul ainda não cumpre as diretrizes que a própria OMS, né, colocou para que atividades como a volta às aulas possam ser feitas, né? Que é ter deixa eu ver o que eu estava anotando aqui, que é alguns exemplos, né, como isso, e também outras coisas que eu acho, inclusive, que os próprios especialistas da área podem comentar mais, né? Hoje também a gente quer refletir, né? As escolas estaduais, os institutos federais sofrem muito com a falta de verbas para a própria estrutura da escola. Então, as escolas estaduais, não falta casos de exemplos contados pelos estudantes, pelos funcionários, professores, sobre a falta de estrutura. Então, desde não ter um papel higiênico no banheiro, desde não ter um ventilador, itens básicos assim para poder ter uma estrutura na própria sala de aula, né? E os institutos federais também, né, vêm sofrendo com isso. O próprio IFRS, posso dar um exemplo, né? Segundo o próprio reitor, são 22 milhões de reais a menos que entraram para investimento no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em comparação ao ano passado. Então, os institutos federais sofrem um constante corte de verbas há vários anos. Então, tem institutos que não têm nem salas de aula suficiente ainda para os seus estudantes. Eu estudo num campus, por exemplo, que tem todo um prédio, são 2 prédios, e um prédio dos dois está interditado porque falta manutenção, não tem como abrir sem colocar em segurança a vida dos estudantes, né? Então, hoje, voltando às aulas, né, ou
casual, como se coloca a proposta do governo do Estado, a gente não enxerga com uma perspectiva boa para os estudantes, né? Não vai, desde o ensino remoto, não está ajudando os estudantes a estarem estudando de forma com a qualidade, aprendendo, e também a gente não enxerga propostas concretas sobre a mudança da estrutura, né? O governo do Estado do Rio Grande do Sul, o governo do Eduardo Leite, não investe em educação há muito tempo, e outros governadores também não. Inclusive, os servidores públicos, que incluem os professores e funcionários, estão com seus salários parcelados, né? E a gente acha que é necessário, então, além de se pensar na volta à aula, né, as aulas, o governo ter a participação da comunidade, né, dos estudantes, dos professores, dos funcionários, dos técnicos administrativos, para pensar conjuntamente como que faz essas voltas às aulas, como reorganiza o calendário, né, e na nossa avaliação hoje, o Rio Grande do Sul não vive um período assim, de controle da doença do Covid-19, do coronavírus, assim, para estar podendo fazer, inclusive, esse debate. Então, a gente acha que está sendo equivocada essa atitude do governo do Estado, e outros estados também estão tomando essa atitude, que, infelizmente, vai prejudicar muitos estudantes e muitos trabalhadores da área da educação. Não sei se tem mais tempo. Não, a gente pode, depois, a um outro momento adiante, a gente retorna para um questionamento, a gente depois ou não. Tá bom. Tá bom, te agradeço, é uma provocação inicial para a gente poder pensar em torno da questão que nos traz hoje, se é seguro ou não retornar agora às aulas, né, em algumas formas, em especial no ensino técnico, né, onde os institutos federais estão localizados, né, em função de salas, de laboratórios, de oficinas, né, então é uma situação também a pensar. Obrigado, Leonardo, em seguida a gente vai voltar aqui, né. Eu quero convidar agora a professora Micaele de Moura. A professora Micaele é professora da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ela possivelmente esteja... Está acompanhada, professora, aí? Tô acompanhada. Tem um carinha aqui comigo. Bem-vindo também. Possivelmente a professora esteja em atividade já com as suas turmas, com seus estudantes, né, em algum momento lá, e breve talvez tenha que voltar, né? Então, em que condições, né, professora, que a gente voltaria, que condições que os alunos voltariam, os professores voltariam, né? O que espera a gente, né, quando voltarmos para a sala de aula. Bom dia, professora. Bom dia. E obrigado por estar conosco. Eu agradeço o convite, né? Agradeço a oportunidade também, agradeço o espaço de nós como professores também mostrar o nosso lado, né? De como para a gente também está difícil essa situação, está difícil para os alunos, a gente entende, a gente percebe que isso tá difícil, né? Mas a questão da volta às aulas, então deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu sou professora de educação física, dou aula numa escola de São Leopoldo, no Vila Lobos. A gente trabalha com os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Eu dou aula até o 2º ano do ensino médio. E também, além do Ricardo, que é o meu filho de 1 ano e meio, eu tenho o Juliano, que está no ensino infantil na rede pública também. Então, além do medo de professor, eu ainda tenho medo de mãe, né? A gente tá com bastante preocupação de como vai ser esse retorno, porque as nossas escolas, por mais, né, que haja repasse, esse repasse nunca ele é suficiente. A gente muitas vezes não tem o sabão líquido, sabonete líquido para lavar a mão no banheiro. A gente não tem o álcool em gel, né, distribuído ou com livre acesso.
A gente não, muitas vezes falta o papel higiênico. Eu trabalho numa escola onde a nossa rede elétrica tá com problemas, então a gente está esperando há alguns anos, na verdade, eu entrei no estado em 2015, e a gente, desde que eu entrei no estado, a escola está esperando verba para fazer uma subestação na minha escola. Então, tipo, a gente não pode ligar todos os ventiladores, nós temos 10 salas de aula, nós não podemos ligar os 10 ventiladores ao mesmo tempo nas salas, porque corre o risco de ter um curto, de ter um superaquecimento na fiação. Então, uma escola antiga e, em função disso, necessitaria, né, de uma subestação elétrica. E, então, como vamos ligar ventiladores, como vamos arejar as salas, como vamos manter os alunos de forma segura, se a gente não tem um recurso para isso. Outra coisa também, algumas escolas na França reabriram e 70 escolas tiveram que fechar em função de ter novos casos nessas escolas. Eu acredito, os outros professores acredito que entendem muito mais do que eu, né, sobre infectologia, mas eu acredito que o vírus, agora que está chegando no Rio Grande do Sul, né, agora que está se disseminando, agora que estamos entrando na curva no pico da contaminação, então como vamos abrir neste momento? Sendo que a gente já tem o nosso inverno, que ele é mais rigoroso, que em função do próprio inverno já tem um aumento de hospitalizações, e eu acredito que o problema, né, não se encontra numa infecção dos nossos alunos, mas sim que esses alunos estão levando o vírus para dentro de casa. Outra coisa, temos muitos professores de terceira idade, temos muitos funcionários de terceira idade, temos muitos professores, muitos funcionários que têm alguma comorbidade, como diabetes, como hipertensão, e aí, como é que essa escola vai funcionar? Como é que vai se preencher essas lacunas de funcionários que não poderão estar presentes, de professores que não poderão estar presentes, né? Outra coisa, será dado equipamento de segurança para todos os alunos? Um período de 4 horas que seja as aulas, precisa ser feita a troca da máscara a cada 2 horas. Terá material suficiente para todos os alunos, para todos os professores, vai ter álcool em gel, vai ter sabonete no banheiro, vai ter... Como é que vai fazer um rodízio de alunos? Salas separadas, nós temos 30, 35 alunos em aula, tem que deixar eles com um espaçamento de 1,5 m ou 2. Então, todos esses questionamentos, como é que a gente vai selecionar, quais os alunos a gente vai selecionar para estar presente neste momento ou naquele momento? Como é que vai ser feita a rotação? Como é que vai ser feita a rotação? Como é que vai ser feito o rodízio? Né? Como é que a gente vai garantir como é que a gente vai garantir a não aglomeração destes alunos nas escolas, né? E como é que vai ser esse ambiente de trabalho? Como é que vai ser esse espaço em que nós estaríamos trabalhando? E como é que seria esse retorno? Na verdade, muito do que acontece, a gente fica sabendo depois. A gente só recebe informações de vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vai ser feito tal coisa agora. A gente não participa do planejamento desse retorno, a gente não participa de como vai ser feito, o que faremos agora, né? A gente só recebe ordens para cumprir. Agora vai ser feito o recesso, agora as aulas estão suspensas, agora vai ser a retomada das aulas remotas. Então, a gente não participa disso, né? E a nossa preocupação é como esse aluno que está recebendo as aulas remotas está fazendo as atividades? Será que ele está fazendo porque ele quer fazer, ou será que ele não está fazendo porque ele não tem acesso?
Será que ele não está fazendo porque ele não está entendendo o conteúdo? Né? Eu leciono a disciplina de educação física, 75% da minha aula é uma aula prática. Como é que eu vou estar dando um conteúdo para o meu aluno que seja um exercício físico para praticar em casa, se eu não tenho noção do espaço que ele tem, se eu não tenho noção da execução correta do exercício, se está correto ou não, se daqui a pouco isso não vai levar a uma lesão, se daqui a pouco isso não vai prejudicar ele. Então, os nossos questionamentos é a que ponto é isso? Como é que um aluno do 6º ano vai realizar sozinho uma atividade física sem uma supervisão? O pai e a mãe que estão com ele, ou estão trabalhando, ou estão com ele em casa, como é que esse pai vai cuidar, vai observar os cuidados que eu teria com esse aluno na sala de aula? Por mais que a gente esteja disponível em plataformas para tirar dúvidas, para ajudar, será que esse aluno vai questionar a dúvida que ele tem? Muitas vezes, muitos têm vergonha, a gente trata com isso dentro de sala de aula, né? Que muitos alunos não perguntam porque tem vergonha. E aí eles vão ter que chamar a professora no privado, se expor. Voltei? Oi, voltou, professor. Voltei, tá. Então, todos esses questionamentos a gente faz, né? Não sei se cheguei no meu tempo. Não, a gente e observando aqui, a gente percebe a questão da professora-mãe, né? Quer dizer, isso que está acontecendo contigo, a gente tem que dar atenção também para o filho em casa e atenção para a atividade remota na escola, é uma questão que passa por todas as mães professoras, né? Em grau maior ou em grau menor, né? Mas é uma questão que penso seja comum, né? Te agradeço inicialmente, professora, né? E em seguida se retorna para uma outra questão também. Obrigado pela contribuição. Uhum. E essa questão da precarização das condições da escola em uma cidade grande, que é São Leopoldo, cidade média, que é São Leopoldo, ela tem uma repercussão bem maior em cidades do interior, cidades mais distantes, né, onde as escolas são ainda talvez mais precárias, né. Tá bem, obrigado por enquanto, a gente já continua a conversa, professor. Bom, deixa eu só organizar aqui a sala. Muito bem, doutor Fernando Spilk, bom dia, obrigado por nos receber, sua fala é muito aguardada, porque a gente... O doutor Fernando Spilk, além de presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, trabalha na FEVALE, né, então na nossa região, aqui da cidade de Novo Hamburgo, né, a doutora Micaele é de São Leopoldo, né, e está bem presente, sim, para ele a questão da região, da situação na região, né. Há questões que a gente pode tentar discutir, uma delas é a chamada dessa fala, né, que é seguro ou não voltar agora às aulas, né. Eu ouvi ontem alguém falando em passaporte da imunidade, né, a pessoa que fica doente poderia ter um passaporte para andar livremente por aí, né, porque aí não contaminaria ninguém mais. Isso é verdade, isso existe, essa possibilidade ela é fraudável, né? As pessoas poderiam ficar doentes de propósito para ter esse passaporte para fazer coisas, né? E o transporte escolar, né? Eu tenho uma filha pequena, né, que tem 8 anos e que ia para a escola em Porto Alegre em transporte escolar, né? E aí todo mundo da idade dela, um monte de crianças, né? Pequenos vândalos dentro de um ônibus, imagino que fazem no transporte escolar, tudo com 8 anos, 9 anos, 10 anos. Que instrução de segurança que eles vão ter na questão de higiene, na questão sanitária. Bom, obrigado, doutor Fernando, agradeço por estar conosco aqui.
e só faço provocações, eu só vim aqui para ouvir coisa. Boa, Marcos. Bom dia novamente aos colegas e a quem está acompanhando aí. Achei muito importantes as colocações da colega professora e também do representante dos estudantes, né? Eu acho que tem bastante lucidez e me parece que bastante informação que as pessoas estão acompanhando. Realmente, eu acho que foi traçado um quadro geral bastante interessante da situação atual, que eu vou retomar um pouquinho, e também das dificuldades inerentes a esse processo de retomada. Como eu sou da área da saúde, virologista, estou trabalhando efetivamente diariamente no diagnóstico e tenho acompanhado não só a região, mas por força do cargo que ocupo como presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, eu olho todo o processo da pandemia, né, e das várias epidemias que temos no Brasil, né, em tempos diferentes, em magnitudes diferentes. Então, a gente vai olhando agora com bastante preocupação e reserva, né, a maneira como principalmente gestores públicos estão lidando com essa situação de retomada. Né? Então, até anotei aqui, vocês vão ver que meu olhar vai desviar um pouquinho da tela, vocês me desculpem, porque eu precisei anotar alguns tópicos que eu não gostaria de esquecer na minha fala, né? Já que a gente aqui não está usando slides nem nada, então, para se apoiar, sabe como é, professor, né? A gente não quer esquecer algo importante, às vezes coloca umas muletas. Então, primeira coisa, a contextualização histórica, né? Acho que a história aí da Covid é de conhecimento público, assim, os termos gerais, né? Do início, em dezembro do ano passado, na China. Todos nós olhamos o que foi feito em Wuhan e acredito que muitos de nós, inclusive eu, né, que trabalhamos na área, acreditamos de início pelos dados que chegavam, né, e da maneira também como foi feito aquele lockdown muito restritivo em Wuhan, né, eles que já têm, a China tem uma experiência muito grande no controle desse tipo de doenças, parecia que, assim, poderia se alastrar um pouco, né, em virtude de ser um vírus com potencial de alastramento um pouco maior do que outros parentes próximos dele, mas a gente não imaginava que ganharia essa magnitude que ganhou, né, o problema da pandemia. Quando esse vírus chega à Europa, as primeiras notícias da Itália, da França e da Espanha já nos fazem acender um sinal de alerta muito grande em fevereiro, porque todo mundo já começa a perceber que o tipo de teia de rede social que nós temos no Ocidente, né, e a nossa dificuldade de controle coletivo das ações, comparado com o Estado chinês, por exemplo, poderia trazer novos desafios. E, particularmente no início, na chegada do vírus, né, nas Américas, a gente já começa a ficar, né, no início de março, final de fevereiro, início de março, a gente já começa a tomar um grau de preocupação maior. Maior porque a gente já começa a adivinhar pelas primeiras semanas o que hoje está bem colocado por diferentes estudos como os determinantes da dispersão do vírus e da doença da Covid-19, principalmente na América Latina. Então, a situação de desigualdade social, a relativa possível exaustão dos sistemas de saúde, já se revelando em alguns locais no Brasil há tempos, e aqui na região agora se demonstrando aos poucos, né, no bloqueio de UTIs e de postos de atendimento para casos mais graves, e uma série de outras características, né, que aí a gente já podia prever um surto de proporções, como agora se revela, maiores do que, inclusive, aquilo que a gente viu na Europa, que já não foi fácil, né? Quer dizer, um transporte público, como já foi bem mencionado, majoritário, ainda que
e de baixa qualidade, mas a grande parte da população, então, tendo de se deslocar em transporte público, características de momento político no mundo, mas especialmente nas Américas, né, e no Brasil, onde você tem uma discrepância muito grande do discurso de determinados entes políticos e da realidade. E aí a gente tem desde a questão do Executivo Federal, que já de início minimiza o problema, né, de maneira errônea. O próprio Ministério da Saúde ele sai de uma negação para um trabalho bastante adequado para uma troca de ministros, que acaba levando, né, também novamente a problemas, principalmente na comunicação com a população. Então, vejam, agora os boletins diários são dados às 10 horas da noite, depois que os principais jornais já encerraram, né? Então, há um problema evidente de comunicação. E isso encontra foro numa população que vê a sua situação de sobrevivência ameaçada, isso do mais pobre ao empresário, em virtude de haver a necessidade óbvia de um distanciamento social, mas haver também um discurso que nega isso, que permitiria uma negação disso. Então, tudo isso dificulta muito. De início, os governos estaduais trabalham num sentido bem mais restritivo, né, e aí foi uma vantagem do nosso sistema federativo, né? Então, a gente imediatamente teve governos que promoveram assim, sistemas de fechamento e de restrição da movimentação social, ainda que a adesão popular tenha sido precária, deficitária em relação ao necessário, mas depois, dada a crise econômica pré-existente, dada uma série de problemas, né, de polarização também de todas as discussões, né, todas, independente, né, da esfera da discussão hoje, uma polarização às vezes um tanto quanto irracional, começam também agora, né, principalmente governos estaduais, a ceder a pressões locais, ou a própria pressão, né, evidenciada nos números, né, econômicos. Isso nos joga numa situação brasileira de diversidade, né, óbvia que nós temos geográfica, de cultura e social, em diversos caráteres de epidemia, e numa situação global, digo, nacional, de arrastamento, de prolongamento do processo. Então, nós temos uma epidemia que dura mais tempo, porque talvez não tenhamos tomado todas as medidas necessárias no tempo certo, né? E aí, isso é a primeira grande derrota, porque ela nos leva a que outros países estejam se recuperando mais rápido, e isso vai nos ter dois custos importantes: o custo sanitário, o custo em óbitos de uma epidemia prolongada, né? E vai ter um custo econômico muito grande também, porque nós vamos precisar retornar a ficar fechados, retornar a ficar parados, as perdas, né, na produção de bens, de serviços, etc., vão se prolongar no contexto brasileiro, já estão se prolongando, né? Isso é muito preocupante. Falando especificamente da questão de escolas, né, e do ensino técnico, de universidades, eu vou falar aqui de uma maneira sóbria do ponto de vista técnico, apesar de compactuar com muitas das questões que foram colocadas e que são de maior propriedade, principalmente para os colegas que estão atuando no ensino fundamental, né, ou que estudam hoje, né, enfim. Mas do ponto de vista das escolas, né, e do serviço educacional, lembrem que sempre escolas, universidades são aquelas que param primeiro, né? E por que se faz isso? E às vezes o único ambiente que para é o escolar. Vamos retornar a 2009, né, com a pandemia de H1N1, né, da influenza pandêmica, e a gente teve isso, né, parada de escola. Não parou outros setores, mas parou o sistema educacional. Por quê?
porque em escola se fica muito tempo parado, respirando o mesmo ar, porque em escola a gente tem, às vezes, públicos que são muito suscetíveis, não é o caso agora, né? Não obstante, ainda que haja controvérsias, crianças são transmissoras. E no caso do ensino superior, ou do ensino técnico, isso é um pouco majorado o problema, em virtude de que você, ainda numa escola, especialmente no nível pré-escolar, você ainda tem as pessoas, as crianças vivem ou estudam muito próximo do seu domicílio, né? Então, você poderia ter até um controle, né, da dispersão do vírus numa região menor e até permitir a abertura deste ou daquele estabelecimento. No caso do ensino técnico e do ensino superior, você tem outro desafio. Primeiro, a necessidade constante, né, de aulas práticas, né, mas principalmente a questão de que as pessoas se deslocam de lugares muito mais distantes e muito mais diversos. Então, você tem mais dificuldade de aferir ou de controlar, né, porque você tem a possibilidade de diversidade de pequenos focos epidêmicos regionais que se juntam dentro de um estabelecimento de ensino. Então, o perigo é teoricamente aumentado. Nesse momento, efetivamente, como já foi comentado, nós trabalhamos, no caso específico do Rio Grande do Sul, com uma epidemia com um número de casos crescente, né? No dia 23 de maio, nós tínhamos por volta de 2.600 casos. Agora estamos com 11.000. Existem várias maneiras de olhar esses dados, né? Existe até agora um dado que vem sendo propagado pelo governo do estado, né? Do dia do início dos sintomas, aí ele dá uma impressão de um abaixamento da curva, mas efetivamente no diagnóstico não é o que vemos, né? Cada dia se notificam mais pacientes positivos e nós temos ainda agravantes, né? Nós temos um agravante importante na região sul, especialmente Paraná e Santa Catarina, que é a questão da chegada do frio, né? Existem cálculos aí relativizando essa situação ou imaginando o que deve acontecer, olhando o que aconteceu, por exemplo, em outros países, e se calcula que um abaixamento de 1 grau na temperatura abaixo dos 13 graus, para cada grau que baixe dos 13 graus de temperatura, você tem uma aceleração de até 8% no número de novos casos. Quer dizer, então a gente tem uma influência. Alguém pode dizer, mas em Manaus, bom, imagina se Manaus fosse frio. Não é esse argumento. Temos que olhar o que aconteceu realmente nas zonas temperadas, nas zonas mais frias, né? E com clima, claro, obviamente similar ao nosso, não dá para comparar com o norte da Finlândia, mas com o clima que nós temos aqui, a gente vê que sim, há um potencial do inverno, que aliás é histórico, né? A gente tem mais problemas de doenças respiratórias no inverno. A própria pandemia de H1N1 no estado, ela também foi prolongada no primeiro ano, lá em 2009, justamente por características nossas, né, de clima, né, quando comparado a outras regiões. Então, nós temos essa questão. Existe uma questão que é bastante discutida, eu já mencionei, que é especialmente se crianças são suscetíveis, a gente sabe que são menos suscetíveis, sim, do que adultos, principalmente do que idosos, e se crianças transmitem. Bom, evidentemente, elas devem transmitir em algum contexto, nós temos experiência de avaliar ambientes familiares em que nós vimos crianças com quantidades razoáveis de vírus sendo excretadas. Então, muito provavelmente, elas também podem ser, de fato, transmissoras. Então, a gente tem esse problema da possibilidade de uma potencialização, né, da transmissão a partir de um momento que nós abríssemos inadvertidamente as escolas. Eu vou citar logo daqui a pouco, já evidências disso também de outros países. Também há que contar que tem uma relação íntima da relação volta à escola e volta ao trabalho. Né? Aqui, evidentemente, né, até pelos vídeos que acompanhamos, somos pais, né? E obviamente que voltar ao trabalho, e especialmente para determinados estratos da sociedade, tem um complicador enorme, que é, né, o cuidado com as crianças, especialmente com as crianças pequenas,
o que no caso do Brasil levou, inclusive, muitos profissionais da área da saúde no início desse processo de distanciamento social nacional a dizerem, mas se parar as escolas, vai acabar que essas crianças vão ficar com os avós, vai ser pior. E é verdade, né? É verdade, isso pode ocorrer e pode ser um risco, né? Então, a gente precisa também avaliar isso, né? Esse conserto da sociedade, tendo que voltar ao trabalho e forçando um pouco a necessidade de volta à escola, né? Outra questão que foi levantada aí pelo Marcos, e já foi levantado também pelos demais, a questão do transporte escolar, né? O decreto que sai, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul até coloca algumas limitações para o transporte escolar profissional, né? Distâncias entre as crianças, etc. Ou mesmo o transporte para adultos, né? Transporte escolar. Mas e como fica quem precisa utilizar o transporte público, né? Tem se falado muito, e de fato as máscaras têm um potencial de bloquear a disseminação, mas elas não têm o mesmo potencial de bloqueio do distanciamento social, né? Isso está bem demonstrado. Então, nós temos aí um problema, né, talvez até de excesso de confiança, né? E a gente precisa entender isso, né? E precisamos entender que a situação é esta, né? Que nós, diferente de outros países que buscaram retornar quando tinha uma epidemia em queda, né? Ou números muito característicos de um não crescimento, né? Nós estamos tentando retornar na fase de subida, né? Então, que potencial tem efetivamente essas medidas, né, complementares, como é o caso da máscara, para evitar novos surtos, uma recrudescência de surtos, coisa que já se fala em algumas predições aí internacionais de que nós já temos recrudescências locais ocorrendo em virtude da desconexão, né, do não atendimento aos parâmetros de distanciamento social, né? E a gente tem situações onde se voltou às aulas, né? Ou diversidade entre os países, por exemplo, agora para citar alguns casos, de como se vê isso, né? Então, a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, né, a maioria das universidades, né, então, no caso do ensino superior, já postergou decisão sobre volta às aulas, em alguns casos, para o final deste ano, né? Vai decidir, né, se volta a aulas presenciais no final desse ano. Não obstante, em algumas regiões já há volta às aulas, principalmente para os pré-escolares, né, em virtude da necessidade de flexibilização para a volta ao trabalho, né? A gente tem Israel, que hoje está montando um sistema de monitoramento de saúde para poder fazer com que os estudantes voltem, né? Então, seria um caso extremo. A gente tem a Coreia, que talvez tenha feito o sistema mais exemplar, né, de monitoramento, porque efetivamente monitorou os casos suspeitos e os contatos, e quarentenou as pessoas que estavam positivas. Esse é o sistema ideal, totalmente diferente do que nós estamos fazendo. Nós estamos olhando casos definidos em ambiente hospitalar, né, e olhando a capacidade de atendimento, que é uma visão muito do Banco Mundial, né, das grandes consultorias de mercado, né, para a questão econômica, é olhar os hospitais, né? Países que trabalharam mais com a questão de prevenção, pensando que o hospital é um reflexo do que acontece na rua, fizeram o trabalho consecutivo, né, de ao encontrar um indivíduo positivo ir atrás dos outros indivíduos que são assintomáticos na mesma família, no mesmo local de trabalho, ou aonde se conviveu, e a partir daí quarentenar esses indivíduos. Foi um modelo que, a princípio, tem dado os melhores resultados, né? A gente teve volta às aulas que deu bastante errado, né? Nós tivemos o caso da própria Coreia, que eu citei, mesmo fazendo tudo isso, notaram uma elevação, né, na volta às aulas, né? E a gente tem o caso da França também, né, onde há notícia, depois confirmada, de que em torno de 70 escolas precisaram ser fechadas na semana posterior ao retorno, né, escolas de ensino equivalente ao nosso ensino fundamental. E a gente tem diferentes atitudes, né? A gente tem
essa semana saiu, né, a união dos sindicatos, né, de trabalhadores na Inglaterra, então, retornando ao trabalho os indivíduos e pressionando o sistema de saúde inglês para que libere o retorno às aulas, justamente para facilitar isso, inclusive de maneira bastante agressiva nas suas comunicações, né? A gente tem agora na Itália também esse movimento dos coletes laranja, né, que diz que o vírus não existe, né, que é um movimento assim de cunho bastante estranho, né, e que também vem pressionando já a Itália a um retorno rápido às atividades de aula em todos os níveis, junto, claro, e para dar vazão à questão da volta, do retorno ao trabalho mais efusivo, digamos assim, né, mais amplo, né. E a gente tem o caso da Espanha, né, um país extremamente atingido pelo vírus, né, que talvez, dentre os países mais atingidos, aquele com mais atitudes interessantes e aplicáveis também, né, pela proximidade cultural, no nosso caso, talvez, mas onde há, por exemplo, um movimento de revolta de associações de pais, né, de não estar ocorrendo retorno às aulas. Tá? Também muito pressionado pela questão do retorno paulatino ao trabalho. Tá? Então, tem várias maneiras de enxergar isso, seja dos pais, seja dos jovens, né, dos estudantes, seja dos governos. Tá? O que a gente tem visto? Né? As opiniões entre os estudantes também se dividem, né? A gente acompanha em diferentes lugares, mas uma grande parte dos estudantes efetivamente tem receio, né, importante com a questão da volta às aulas. Né? Tem desafios óbvios, né, que o pessoal especificamente da área da educação também pode colocar, mas esta é a situação. Né? Aqui na região, especificamente, para finalizar, né, Marcos, agora nós temos essa notícia péssima, né, de uma ocupação, né, que está aí no sistema, na dashboard, né, no sistema de controle das UTIs do Estado também já está evidente, né, de ocupação de 100% das UTIs, claro que isso varia com a possibilidade de transferência de pacientes a outras regiões, etc., mas é algo que a gente conseguiu postergar, né, se falava em abril, estamos chegando aí, então, no início de junho, essa situação, e nós temos uma caminhada grande, né, as projeções mostram para o Rio Grande do Sul uma subida, né, relativamente importante até o final de julho aí, e se fala, né, num retorno à situação que nós tínhamos há umas 2 ou 3 semanas atrás, lá em setembro, né, então nós vamos estar na descida da curva, equivalente em número de casos diários, né, lá em setembro. Temos muita dificuldade de avaliar a situação, dependendo da cidade, entre 20% e 50% dos casos que são, do número de casos que é utilizado, né, no nível de Secretaria Estadual de Ministério da Saúde, tem uma defasagem, então, de 20% a 50% no número de casos que é detectado, leva 7, 10 dias para os casos, ou até mais para os casos entrarem nas estatísticas, né, quando a gente compara o que é notificado pelas prefeituras e o que está notificado pelo Estado e depois vai para a federação, e essas predições feitas por organismos internacionais e brasileiros também, avalia esses dados com essas defasagens. Então, nós já temos uma situação que não recomendaria, né, uma abertura sem grande cuidado, digamos assim, né, e ainda assim ela está defasada. Então, isso são temas que precisam ser avaliados. Né? Da minha parte, inicialmente era isso, e eu fico à disposição depois para perguntas e a gente evoluir no debate. Agradecemos, professor Fernando, e aí depois, então, retornamos todos aí para as considerações finais. Por hora agradecemos, esperamos aqui a entrada agora do Bruno. Bom dia a todas e todos que estão acompanhando a nossa atividade. Estamos hoje, então, na 8ª edição do Educação, Ciência e Tecnologia em Debate, conforme foi anunciado no início pelo professor Marcos Ribeiro. Trata-se de um projeto de extensão do Campus Avançado Novo Hamburgo, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Essa atividade é promovida
pelo Núcleo de Gênero e Diversidade e pela especialização em Educação pela Pesquisa, também ofertada no Campus Novo Hamburgo. Gostaria de agradecer ao professor Bruno Pereira Nunes pelo aceite ao nosso convite. O professor Bruno é epidemiologista, professor do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva e do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. E também é membro do Comitê Covid-19 da UFPEL, né? Eu vou passar já de imediato a palavra ao professor Bruno, né? E é importante nós pensarmos que, em virtude da pandemia, é necessário, né, discutirmos o planejamento do sistema educacional, as perspectivas sobre o retorno às aulas, os caminhos indicados e os riscos que estão ali atravessando diferentes possibilidades desse retorno. Então, mais uma vez, obrigado, professor Bruno. Gostaria de agradecer também a Ana e a Raquel, que fazem aí, né, a tradução e a interpretação de Libras, e pediria para aqueles que estão nos assistindo que compartilhem a nossa transmissão para que possamos, dessa forma, atingir aí um número maior de pessoas interessadas. Professor Bruno, passo a palavra para você. Ney, bom dia. Bom dia a todos os colegas. Estão me escutando bem? Sim. Então tá bem, quero primeiro agradecer o convite, é uma honra estar conversando aqui com vocês, com todos os colegas, ter escutado tantas falas interessantes sobre essa questão da pandemia, muito bom escutar todos os colegas. Eu queria tentar ser o mais breve possível para a gente ir para o debate, eu vou tentar fazer um apanhado geral, algumas coisas o professor Fernando já comentou, então vou tentar agilizar também para não me tornar repetitivo. Bom, antes de iniciar propriamente a fala sobre alguns pontos que eu queria levantar, eu queria manifestar os meus sentimentos a todas as famílias no mundo e no Brasil que perderam seus entes queridos em função da pandemia. A gente tem mais ou menos 382 mil famílias, pelo menos notificadas, né, que perderam algum ente querido nesse momento, e no Brasil as nossas estimativas giram em torno de 34.072 famílias que perderam algum ente, e isso é uma perda muito difícil, né, para todos nós. Então, a minha solidariedade a essas pessoas. Destacar também que nem todas as mortes ainda estão sendo registradas, né, e por N motivos, né, às vezes por dificuldade de fazer o registro, por demora para essa informação chegar, né, a confirmação do caso. Então, ainda esse número deve ser maior, e isso só depois, retrospectivamente, que nós vamos conseguir avaliar com mais clareza, né. Faço esse comentário para deixar claro que, né, na minha visão, todas as vidas importam, né, e esse valor humanitário de a gente considerar toda a vida importante já poderia ser senso comum no mundo hoje, mas ainda, infelizmente, a gente vê alguns discursos, algumas falas que vão ao contrário disso, né, como se houvessem pessoas que pudessem ser juízes para dizer que qual vida que importa e qual vida que não importa, né, isso começou muito lá no início da pandemia, e eu espero que a gente consiga pensar e refletir um pouco mais e ter essa ideia do valor humanitário das vidas, e que falo em valor humanitário, mas deixo claro aqui que as vidas não têm preço, né? Não tem como a gente dar um valor para a vida de cada pessoa, todas importam. Retomando só um pouquinho algumas coisas que foram faladas sobre a situação epidemiológica, hoje a gente tem mais ou menos 620 mil casos confirmados no Brasil, isso dá mais ou menos uns 2.600 casos por milhão de habitantes, e mais ou menos 147 mortes por milhão de habitantes, né? E aí, eu como epidemiologista, sempre é importante a gente lembrar essa diferença entre números absolutos e números relativos. Foi comentado já um pouco, né, mas obviamente que a gente espera que em países mais populosos
a gente tem um maior número de casos, e em países menos populosos a gente tem um menor número de casos, simplesmente pelo tamanho da população. Então, fazer essas relativizações, pegar os números de casos e relativizar por uma taxa, né, ou por uma medida de prevalência, de porcentagem, é sempre importante também para a gente poder comparar melhor os países. Apesar disso, apesar do Brasil ser um país muito populoso, o número de casos, tanto de forma absoluta quanto relativa, está alto. Então, nesse caso, essas duas formas de avaliar os números estão condizentes, né? Elas levam para a mesma perspectiva. Deixa eu botar um tempo aqui para não me passar muito. Bom, e se a gente for olhar, como o professor Fernando já comentou, nós estamos na fase ascendente da curva, né? Acho que todo mundo já deve ter visto aquela curva normal, aquela curva de Gauss, que mostra o processo, né, da epidemia, e nós estamos na parte ascendente. Claro que existem muitas diferenças entre os países, depois eu vou falar um pouco sobre o estudo do EpiCovid Brasil, mas de modo geral, em todo o Brasil, nós estamos na fase ascendente da curva. E como o professor Fernando falou, de diferentes formas que nós avaliamos isso, a gente consegue ter essa mesma ideia, desde o ponto de vista de números absolutos, até de ponto de vista de números relativos, utilizando escalas logarítmicas, enfim, de diferentes formas. E aí vem um pouco a pergunta, que eu acho que está bem relacionada com a fala de hoje, sobre essa questão de voltar ou não às aulas, né? E a gente, quando vai analisar os dados, a gente vê número de casos aumentando, número de hospitalização aumentando, número de óbitos aumentando. Infelizmente, não temos nenhuma perspectiva de vacina ou tratamento para agora, para os próximos dias, né? Existem várias ações aí sendo feitas, algumas possibilidades bem claras, assim, de a gente ter uma vacina no futuro próximo, mas a gente não tem nada para agora, não tem nada para as próximas semanas, para os próximos dias. Logo, quando a gente pensa assim e para refletir um pouco, independente de a gente considerar todos os 6 critérios que a Organização Mundial da Saúde preconiza para a volta das atividades, só quando a gente olha essa questão dos números de casos, hospitalização e óbitos, a gente está na parte ascendente da curva. Então, pensar em retornar atividades agora é muito complicado, né? Não faz muito sentido, pelo menos não faz sentido em termos de tomarmos decisões baseadas em evidências. Então, as evidências nos mostram que nós estamos na curva ascendente. E quando a gente para pensar um pouquinho, se a gente vê que nós estamos aumentando o número de casos, aumentando o problema da pandemia no Brasil, é meio incoerente a gente pensar que pode retornar às atividades, né? Bom, uma outra coisa que é importante falar, e aí eu acho que tem muitas lacunas ainda do conhecimento com relação ao coronavírus, né, ou ao SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, e eu acho que isso a gente tem que levar em conta também. Apesar das evidências que a gente tem muita escassez de informações ainda. Então, tem muita coisa que pode estar acontecendo que a gente ainda não sabe, né, desde subtipos do vírus ou outras questões mais relacionadas, não tanto com a epidemiologia, mas até mais com questões da virologia, que a gente não entende ainda do vírus e precisa conhecer. Então, acho que a gente precisa levar isso em conta, mas todas as evidências que se tem, principalmente epidemiológicas, mostram que a pandemia está aumentando. Isso já foi comentado um pouco anteriormente, né? A gente está vendo uma situação, principalmente no Brasil e alguns outros países, de discursos muito confusos e contraditórios, e isso só tende a dificultar mais as nossas ações em relação à pandemia. Esse era um momento onde a gente precisaria ter união, solidariedade, apoio e entender que as nossas ações precisam ser baseadas em evidências. Então, esses discursos que negam a ciência, negam as informações, eles tendem a desagregar muito. Óbvio que aqui a gente não está falando que a ciência é soberana, longe disso. A ciência, ela tem a questão da dúvida muito forte nela, então a gente está sempre tentando avaliar se aquilo que o conhecimento científico até hoje mostrou, se ele continua sendo, então criticar, ver se realmente é isso, mas
isso é muito diferente de a gente não tomar decisões baseadas nas evidências científicas, né, ou negar que os argumentos científicos existam. Uma coisa é a opinião que a gente tem, obviamente todo mundo tem a sua, e a outra coisa são argumentos, são fatos, né? Então, quando a gente tem algumas informações científicas, as pessoas dizem que não acreditam, é importante que as pessoas, então, mostrem, não, eu não acredito porque tem esse fato, né? E é um pouco assim a lógica que a ciência funciona, mas esse discurso no Brasil, por N motivos, que eu acho que não vem muito ao caso aqui estar falando, mas vale a pena destacar que isso está complicando muito a situação da pandemia no Brasil. A gente vê outros países, outros exemplos de países de diferentes espectros políticos, e aqui não é uma discussão de ideologia política, a gente vê Nova Zelândia, a gente vê Vietnã, que são países que estão conseguiram controlar a pandemia, e aí considerando que realmente as ações que os governos estão fazendo, que o isolamento social está influenciando na pandemia, isso a gente vê uma diferença muito grande nesse país. Claro, vale mais uma vez destacar que a gente não sabe muito sobre o vírus ainda, então a gente precisa entender mais e pode ser que essas diferenças sejam explicadas por outras coisas. Mas, em princípio, o que tem de informação até agora é que essas ações que vêm sendo realizadas estão influenciando muito a forma como os países estão lidando e estão conseguindo enfrentar a pandemia. Tem uma discussão muito grande, que já foi também comentada, sobre essa questão de saúde pública e economia. Sempre as pessoas falam como se houvesse uma dicotomia, né, e economia fosse uma coisa e saúde pública fosse outra. Para quem estuda, para quem está na área da epidemiologia, acredito que quase todo mundo sabe disso, e ainda para quem mais estuda questões de epidemiologia social, a gente sabe que saúde pública, saúde do indivíduo, saúde das coletividades e economia andam lado a lado, então quanto menos desigual é um país, quanto mais acesso à renda, quanto mais escolaridade as pessoas têm, melhor vai ser a saúde delas. Isso tem uma vasta literatura mostrando isso. Então, acho que essa dicotomia entre a gente achar, vamos salvar a economia ou saúde pública, para mim, pelo menos, soa de forma muito estranha. E acho que a gente tem que entender e parar um pouquinho para pensar o que a gente quer, né? A gente fala muito assim, as pessoas têm que trabalhar para fazer a economia girar, mas a gente nunca pensa que a economia pode se adaptar para fazer as pessoas trabalharem de uma forma diferente e que considerem a vida como um valor importante. Logo que eu não estou aqui dizendo que a gente tem que discutir isso de uma forma aprofundada, no sentido de, nesse momento aqui, está fazendo isso, mas acho que são discussões importantes que a gente precisa ter para pensar um pouco sobre essa questão da saúde pública e da economia. Bom, e por fim, né, nessa parte inicial, indo para metade da fala, eu acho que a gente tem que pensar nessas ações, então, que são baseadas em evidências, e aí os artigos científicos já estão saindo, revisões sistemáticas e meta-análises, mostrando a importância das medidas de isolamento social, uso de máscara, lavagem de mãos. Então, tudo isso também é baseado em evidências, né, e em evidências iniciais, muitas vezes, mas algumas já com um rol, com um número de informações importantes que podem nos subsidiar para dizer isso. E quando a gente diz assim, né, que as pessoas precisam fazer isolamento, até parece que a gente gostaria de estar fazendo isolamento, gostaria que as pessoas ficassem em casa, e não é isso. Dado que não tem uma vacina, dado que não tem um tratamento, que seriam as melhores opções, a gente tem que pensar quais são as outras intervenções que podem subsidiar possam subsidiar as nossas ações para salvar o maior número de vidas possível, tá? Bom, falando um pouquinho rapidamente do estudo do EpiCovid Brasil, para trazer alguns resultados gerais que esse estudo encontrou e que eu acho que tem muito a ver com algumas discussões que a gente pode fazer aqui. A UFPEL está na figura do seu reitor, né, que por acaso também é um epidemiologista nesse momento. A UFPEL está coordenando 2 estudos, né, um estudo no Rio Grande do Sul, que vão ter 8 fases desse estudo, já foram feitas 4 fases, que mostram uma estabilidade da soroprevalência de anticorpos no estado,
e também coordenando um estudo nacional, que o Rio Grande do Sul serviu de modelo para esse estudo nacional, que vão ter 3 fases, né? Já foi realizada a primeira fase, hoje está acontecendo, as equipes de pesquisa estão em campo coletando dados para a segunda fase, e eu vou trazer para vocês aqui rapidamente algumas informações que eu acho importante pontuar sobre essa primeira fase do estudo nacional, tá? Que foi um estudo feito em 133 cidades sentinelas, e que trouxe algumas informações inéditas, obviamente, no Brasil e até no mundo, sobre a situação da epidemiologia do Covid. Depois eu posso botar ali no chat o link também para todo mundo poder acessar o artigo completo. Bom, de forma geral, o estudo encontrou que 1,4% da população brasileira já teve contato com o vírus, né? Aqui vale destacar que o teste que foi feito é um teste rápido, que ele avalia se a pessoa tem anticorpos para o SARS-CoV-2, né? Então, é ver se as pessoas já foram expostas, não está medindo exatamente a infecção atual, né? Que aí seria o RT-PCR para ser realizado. Bom, esse 1,4, a época do estudo, quando ele foi realizado, de 14 a 21 de maio, ele representava mais ou menos 760 mil casos nessas cidades, considerando essas 133 cidades. Em comparação a mais ou menos 105 mil casos que eram confirmados, notificados nessas cidades. Então, tinha uma diferença aí bem grande entre os números que foram encontrados na pesquisa e os números notificados. Cabe lembrar que a grande justificativa para realizar esse estudo é que grande parte das pessoas tem a infecção de forma assintomática, e a gente não sabe, né, não tem sintomas claros que ela está com a infecção. As estimativas giram em torno de 80%, 85% dos casos assintomáticos. Então, esse estudo tentou medir também isso, a prevalência, e aí também poder comparar com os dados oficiais para ver o quanto que a gente tinha de pessoas infectadas que a gente não estava sabendo, porque não fizeram teste, não tiveram sintomas, ou então não procuraram o serviço de saúde, nem hospitalizaram, que é, como foi falado anteriormente, os casos que estão sendo realmente testados, né, aqueles casos mais graves. Foi visto uma alta ocorrência nas cidades que permeiam o rio Amazonas, né, e aí possivelmente pelas viagens que ocorrem pelo rio. Teve uma cidade do norte que teve 25% de prevalência, então uma a cada quatro pessoas já tiveram contato com o vírus nessa cidade do norte. E o sul, então, os dados que confirmam a percepção de que ainda está na fase inicial, né, com números muito baixos, prevalências muito baixas, menores ainda do que 1%. Algo importante que o estudo encontrou, e ainda eu acho que precisa, as novas fases vão dar uma clareza maior sobre isso, é que a infecção não diferiu substancialmente de acordo com as faixas etárias. Claro que se tem essas informações de que as pessoas mais velhas ou com comorbidades, multimorbidade ou várias doenças crônicas, elas são um grupo de risco, vamos dizer assim, para o COVID. Mas aí, com esse achado, né, e já com outras reflexões que tinha na literatura, é muito importante lembrar que essas pessoas, elas são, entre aspas, um grupo de risco para o prognóstico ruim da doença. Então, ou seja, caso a pessoa esteja infectada, o prognóstico dela vai ser pior se ela tiver essas morbidades ou for uma pessoa mais velha. Agora, a infecção em si, o fator de risco para se infectar, não difere muito entre as diferentes faixas etárias, que foi o que observou o estudo do EpiCovid. Então, logo, as pessoas de diferentes faixas etárias tendem a se infectar na mesma proporção, né? Acho que os números ainda são baixos, a gente tem que levar em conta isso, as próximas fases podem dar informações mais claras, mas pelo menos foi isso que foi observado na análise que mostrou a ocorrência por diferentes faixas etárias das pessoas. Também temos um isolamento heterogêneo, um isolamento muito diferente, segundo os estados e regiões brasileiras. As regiões mais ao sul, com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e, se não me engano, também Rio de Janeiro, mostrando a maior proporção de pessoas que estão conseguindo ficar em casa nesse momento, né? Então, que também explica um pouquinho o porquê que outros estados têm mais contaminação do que os estados ao sul. Bom, finalizando aqui.
Bom, como foi falado pelos colegas, então eu participo do comitê Covid da UFPEL, né, assim como várias outras instituições criaram seus comitês, as prefeituras, etc. E a UFPEL também criou no dia 13 de março, então teve a primeira reunião em onde foi decidido algumas questões importantes, principalmente com relação à interrupção do calendário acadêmico, né, naquele momento, visto que a população universitária é uma população muito diversa, né, e aí pessoas vindo de diferentes regiões do Brasil poderiam fazer com que a universidade se tornasse também um centro ali, um local importante para o surto do Covid. Então, foi feito essas ações e N outras que vêm sendo feitas agora, desde o dia 13 de março, com relação tanto ações internas, né, que a gente tem aqui, ações de projetos de ensino, de pesquisa, extensão. Foi feito pela Faculdade de Enfermagem, onde eu sou lotado, uma capacitação para os profissionais da rede para como usar adequadamente os EPIs. Existem canais também à distância, né, para que profissionais de saúde possam entrar em contato para cuidar da sua saúde mental. Então, tem o canal Conta Comigo e várias outras iniciativas que não vou conseguir falar de todas elas, mas mostrando essas ações que a universidade vem fazendo frente à pandemia. E também, de forma tão importante quanto, ações de apoio à gestão municipal. Então, desde cedência de alguns profissionais para atuar na rede, algumas calculadoras de planejamento de leitos, de demanda de leitos hospitalares, calculadora de EPIs necessários para cada uma dos serviços, e também vários servidores da universidade em comitês municipais, estaduais, atuando, né, apoiando, então, a gestão para enfrentar a pandemia. Bom, com relação às orientações para a saúde individual e coletiva no ambiente escolar, que foi também uma das demandas do convite que a Laís me fez, eu acho que é importante a gente olhar as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? E aí eu acho que, eu sei que a gente está num debate grande sobre tudo, e tudo a gente contesta, e acho que a gente tem que continuar vendo todas as informações da forma mais crítica possível, mas, em princípio, quando a gente tem uma pandemia, a gente vai tentar olhar os especialistas e pessoas que trabalham com isso, né? E nesse momento, a OMS seria o órgão para a gente estar olhando e considerando as suas recomendações. E lá eles listam N questões relacionadas a orientações para as escolas, mas sempre considerando que há uma diminuição, há uma curva descendente do número de casos, da situação epidemiológica da pandemia. Eu acho que isso é o principal, como eu falei lá no início, a gente não está nesse ponto, a gente está num ponto ascendente, a gente precisa considerar isso para tomar as nossas atitudes, né, e não por cedência de pressões externas que não tem muito a ver com o quadro epidemiológico. Lá nas orientações da Organização Mundial da Saúde, eles recomendam, né, que para voltar às aulas, as pessoas sintomáticas têm que ficar em quarentena, lavagem regular de mãos com garantia de água, sabão, álcool gel, limpeza e desinfecção dos ambientes, distanciamento social com restrição das atividades de grupo, né, via a fala da professora Micaele, sobre, por ela ser professora de educação física e todas as suas atividades serem em grupos, isso teria que diminuir ou até mesmo praticamente não acontecer em grupos, né, considerar as atividades à distância para diminuir essas atividades presenciais da melhor forma possível, garantir apoio social e de saúde mental para os profissionais das escolas, e isso é fundamental. A gente está num momento onde o desgaste de saúde mental é muito proeminente, né, e temos muita necessidade de ter um apoio para lidar com todas essas questões que a pandemia está trazendo. E aí também como eu falei, a avaliação do cenário epidemiológico que eles recomendam para definir se vai voltar ou não. E por fim, né, também está lá, e acho que é importante a gente lembrar, como foi falado pelo colega Leonardo,
não deixar ninguém para trás, porque a gente tem um país muito desigual, a situação é desigual em todos os contextos, na saúde, na educação. Então, tem pessoas com diferentes acessos à internet, pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que têm mais dificuldade. Então, tudo isso deve ser considerado. E isso precisa de muito investimento, né? Investimento intelectual, investimento científico, investimento financeiro, para que a gente consiga fazer um retorno e ter essas atividades retornando da melhor maneira possível, baseado nas melhores evidências científicas. Acho que, para finalizar, esse é um momento em que é importante a gente também repensar a educação, a saúde, a ciência no Brasil, considerando que ela é um processo social, e acho que a gente ter essas questões, né, tanto esses setores, educação, saúde, ciência, socialmente responsáveis, é importante. A gente já via isso antes, mas ainda mais com a pandemia, a gente vê como essas questões são importantes e necessitam de uma reflexão por parte de toda a sociedade sobre como que a gente quer a educação no Brasil, como que a gente quer a saúde, como que a gente quer a ciência, para que a gente possa enfrentar todos os problemas que já existiam e os problemas que vão existir com e depois da pandemia da melhor forma possível. Enfim, acho que consegui aqui cumprir os 20 minutinhos. Encerro a minha fala por enquanto, para a gente poder ir também para o debate. Agradeço mais uma vez o convite e espero que a gente possa ter agora várias perguntas e dialogar um pouquinho sobre todas essas questões. Obrigado. Agradecemos, então, professor Bruno, né? Gostaria de reforçar o agradecimento ao estudante Leonardo pelo aceite, né, em participar dessa atividade, a professora Micaele pela disponibilidade em contribuir conosco, ao professor Fernando e, novamente, então, ao professor Bruno, né? Nós vamos concentrar aqui num pequeno bloco de questões e eu peço aos convidados que analisem essas questões já, né, na perspectiva de considerações finais, tá? Então, a primeira pergunta é do professor Gabriel, né, nosso colega também do Instituto Federal aqui, e o Gabriel pergunta se a instalação de exaustores ou filtros de luzes, né, UV, ultravioletas, seriam opções eficazes e viáveis para o ambiente escolar. E a outra pergunta, que é do nosso grupo que faz a mediação e a organização dessa atividade, é a seguinte: as respostas ao momento atual podem dar impulso a mudanças duradouras nos sistemas educacionais. Que perspectivas de mudanças vocês avaliam que podem ser positivas ou não para as escolas e para a sociedade brasileira? Como já dizia a filósofa Hannah Arendt, nós não podemos responder, né, a novos desafios, a novas questões com antigas respostas. Então, eu passo de imediato agora para as considerações finais ao estudante Leonardo e agradecemos, Leonardo, mais uma vez a tua participação. Então, sobre, assim, as perguntas, eu acho que essa parte a primeira pergunta, não vou saber dar uma resposta imediata, né? Acho que os outros convidados, diferente a parte de saber mais sobre o detalhe da coisa, vão saber me informar. Eu acho que, assim, sobre essa última pergunta, né, sobre as mudanças que isso pode, né, impulsionar os sistemas educacionais, eu acho que é importante colocar, novamente, acho que não é o tema principal, mas hoje a gente vê, né, que grande parte dos estudantes, principalmente das escolas públicas estaduais, né, não só no Rio Grande do Sul, esses sistemas vêm adotando um modelo de ensino remoto, né, e isso não é como eu coloquei na outra fala, né, anteriormente, isso não é só no Brasil, né, em outros países da América do Sul vem tomando essa atitude, né. Eu acho que é importante refletir o quanto isso está sendo benéfico para os estudantes ou não, né? A nossa avaliação, esse tipo
tipo de sistema colocado dessa forma emergente, né, sem planejamento, sem considerar todas as desigualdades sociais do país, não tem um impacto eficiente, né, para a educação desses estudantes, né, muito pelo contrário. E acho que também, para entrar dentro das considerações finais, eu acho que é importante a gente refletir que a gente está vivendo uma pandemia, mas a educação no Brasil, infelizmente, não vem recebendo os investimentos necessários, como colocou muito bem, viu, o próprio Bruno da UFPEL. Então depende disso, né? Depende do suporte financeiro, do investimento, né? Então, dentro dos institutos federais propriamente, ano passado foi um ano, inclusive teve um ataque maior, né? Um corte de verba lá no mês de abril, né? Prejudicou, inclusive, muitos institutos não sabiam se iam ter suas atividades paralisadas ou não, porque não iam ter o recurso suficiente para estar mantendo as atividades. Então, as escolas estaduais há anos não recebem investimentos suficientes, né, para ter os itens básicos antes da pandemia. Então, agora a gente imagina, né, como que essas escolas federais, estaduais, enfim, vão poder estar oferecendo essa segurança aos estudantes para poder estar indo, para também as seguranças aos profissionais, aos professores, para estar voltando às aulas, né? Então, isso vai refletir, né, quais medidas vão ser tomadas, né, e o que vai acontecer na vida da gente, né? E acho que, assim, nós da FENET defendemos, né, que se suspenda, né, o calendário acadêmico e a reposição das aulas sejam feitas depois da pandemia, depois que a pandemia de fato, né, esteja estabilizada, conforme todas as recomendações da OMS, se volte às aulas e se planeje, né, junto com o conjunto dos estudantes, professores, como que vai voltar às aulas, de que maneira vai ser feita o seu calendário, distribuição das aulas, e de forma democrática, né? E também o adiamento dos vestibulares do Exame Nacional do Ensino Médio, também para ser feito no final dos anos letivos, né, das escolas, como era feito antes, né? Não fazer os vestibulares, enfim, tudo isso. E também a gente acha que é necessário defender muito o investimento na pesquisa, né, na ciência no Brasil, que eu acho que a gente entende, né, que é essencial para estar podendo descobrir novas maneiras, inclusive de poder estar voltando às aulas, de poder estar voltando às atividades, de entender melhor, como bem colocou ali os profissionais ali, o Bruno e o professor Fernando, o doutor Fernando, né? E, assim, para finalizar, eu acho que os governos não podem, né, tomar essas atitudes de pensar, de jogar com a nossa vida, né? Que é isso que vem sendo feito, né? Primeiro se testa, vê se vai dar certo, aí reabre algum setor, reabre algumas, inclusive as aulas, né? No caso de outros países, e se tem vítimas nesse meio caminho, né? Então a gente tem evidências científicas das coisas como acontecem e esses governos não vêm tomando muitas essas atitudes referente a isso, né? Cedendo a essas pressões. Então a gente acha que essa atitude não é muito favorável para nós, né? Para finalizar, gostaria de agradecer o convite do professor Ney. A gente está à disposição para estar construindo outras atividades também. Muito importante, assim, estar aqui com vocês e também convidar os estudantes, né, a estar participando, conhecendo a Federação dos Estudantes de Ensino Técnico, né? Tudo está em defesa da educação e da ciência no Brasil. Obrigado. Bom, obrigado, Leonardo. Uma coisa que pouco tem acontecido é ouvir os estudantes, daí em todos os níveis, né? A escola estadual não está ouvindo estudante, a escola, universidades também não estão ouvindo os estudantes, né? A gente, no máximo, aí busca informação sobre a sua
possibilidade de ter recurso técnico ou não para aulas remotas, né? Mas ouvir que, de fato, os estudantes pensam ainda é uma atividade que não se pensou ainda, ou não se levou ainda à prática nas instituições de ensino. Obrigado, Leonardo. Professora Micaele, também uma palavra de encerramento, de consideração final, e também agradecendo pelo teu aceite em estar conosco nessa manhã. Respondendo, então, as perguntas ali, a primeira eu também não saberia, né, responder. Não se preocupe, só, né, mas a segunda, eu acredito que, assim, ó, nós, como seres humanos, né, estamos todos vivenciando momentos novos na vida da gente. Acho que todos nós, não só professores, não só alunos, a gente precisa usar este momento para reflexão e para se renovar, né? Para que a gente encontre novas medidas, novas formas de educar, novas formas de acessar nossos alunos, para que a gente encontre novos caminhos para que a gente possa seguir juntos, né? Tanto os professores como os alunos. E gostaria de agradecer também ao espaço, né? Gostaria de agradecer ser ouvida, né? Porque sei que não represento todos os professores, mas pelo menos aqueles com os quais eu convivo, e dizer o quanto está difícil para a gente também, como professor, né, não saber como atingir esse aluno, como encontrar esse aluno, como dar conta, como atender esse aluno de forma eficiente. Por mais que haja um esforço muito grande da nossa parte, a gente não sabe se isso está sendo efetivo. E ouvindo aqui, né, o Leonardo falando, a gente está vendo o quanto também está difícil para eles e o quanto eles também não estão conseguindo atingir as metas que eles tinham, né, para esse ano letivo. Então, que haja, né, um maior investimento na saúde, que haja um maior investimento na educação, que haja um maior investimento na pesquisa. Eu acho que isso ficou bem claro com essa pandemia toda, né? Que haja um maior investimento, que veja a importância que todas essas áreas tenha em todas as esferas, municipal, estadual, federal, né? E que haja um reconhecimento também desses profissionais, porque não é fácil, né? Os profissionais de saúde estão lá na frente disso e não estão sendo reconhecidos, não tem material de proteção. A gente, como professor, vai estar com salário atrasado há tanto tempo, está com salário parcelado há tanto tempo, né? Então, que seja investido na educação, que seja investido nisso, para que num futuro próximo, se Deus quiser, né, a gente consiga contornar essas situações de forma, né, com maior sucesso. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, né, desde já agradeço muito, assim, pela oportunidade de ser ouvida. Que se não ligar o microfone não funciona, professor. Isso aí é uma coisa que a gente tem que entender desde o começo da operação, né? Tá? Eu agradeci a Micaele, ela não ouviu, mas eu agradeci também ao Leonardo, que também não deve ter ouvido, mas estava tudo desligado. Eu estou dizendo que eu trago para a tela a questão do colega Gabriel, professor, também do IFSU, né, e é um professor que atua dentro do laboratório, da oficina, né, e quando voltarem às aulas, ele vai ter que estar em contato direto com os alunos, um do lado de um, né, em frente de frente ao outro, né, e então ele traz uma questão para a gente poder analisar, e depois tem outra questão que em seguida depois também eu posso colocar aí. Professor Fernando? Bom, então, especificamente sobre essa questão, sim, né, estratégias de desinfecção, de
melhoria da qualidade do ar, por exemplo, elas sem dúvida são bem-vindas. Claro que elas têm que ser adequadamente dimensionadas, né, para não causar também uma sensação de falsa segurança, né? A gente tem visto muitas iniciativas, por exemplo, algumas cabines de desinfecção para roupas também, etc. Elas podem ter até uma potencialidade de auxiliar, né? Mas eu quero ressaltar muito que o cuidado com os ambientes, sim, é importante, né? Seja por via de métodos físicos de desinfecção, também pela limpeza com produtos químicos, né? Desde o álcool até a maioria dos desinfetantes comerciais, que tem uma boa ação sobre o vírus, né? Isso já está bem demonstrado, tá? Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa, por mais que nós comentemos sempre sobre isso nas nossas atividades de educação, né, pública, sobre o vírus e de comunicação, eu acho muito relevante informar que está bem claro que o maior foco de transmissão do vírus é uma pessoa infectada, não necessariamente doente, né, ela pode estar assintomática ou na fase de incubação já transmitindo o vírus, sem apresentar sintomas. Então, a coisa mais importante que nem dizem muitas campanhas políticas, eu acho muito engraçado esse termo, cuidar das pessoas, né? No meu tempo de militância estudantil era cuidar do povo, né? Mas hoje em dia a gente cuida das pessoas, é tão individual, cada um cuida de uma pessoa. Mas, enfim, a coisa mais importante é realmente cuidar, né, que os indivíduos tenham uma atitude, né, adequada, que se evite ao máximo, né, pessoas com sinais respiratórios ou que tenham tido contato, né, que não se dirijam, no caso de uma eventual aula presencial, a mesma coisa os professores que se defendam dessa forma. Como está recomendado pelo OMS e parcialmente no decreto estadual, por exemplo, a medida de temperatura, distanciamento, como foi muito bem lembrado pelo Bruno, todos os conselhos iniciais, né, de lavagem das mãos, a disponibilidade, o uso de álcool gel, né, e o uso da máscara, que é fundamental na eventualidade. Eu, por exemplo, estou na universidade, mas estou aqui no ambiente sozinho, onde não vem ninguém. Retorno para o convívio dentro do laboratório ou na área externa do laboratório, estarei de máscara, né? Então, fundamental que isso seja observado da maneira mais chata possível, né? Porque esses são os instrumentos disponíveis numa eventual flexibilização. Tá? Então, cuidado com a pessoa, cuidado com os indivíduos. Também quero ressaltar outro cuidado que às vezes a gente percebe, né? Que numa eventual flexibilização e num aumento do número de casos, cada vez mais os números vão se tornar rostos, e que a gente não tem uma coisa que é muito grave, que é o preconceito contra quem pegou a doença, né? Que é uma coisa muito comum, e que no caso da Covid sempre mas no caso da Covid é de uma injustiça atroz, tá? Então, evitar isso. E, para finalizar, agradecer imensamente, não só a audiência, mas ao convite, né, de participar. Eu acho que foi uma riqueza poder partilhar esse momento com vocês e dizer que para a última pergunta ali sobre a necessidade de renovação, acho que já está devidamente respondido pela nossa colega professora, né? Eu acho que nós, professores, docentes, temos que buscar renovação sempre, né? O desafio é diário, presencial, à distância, síncrono, não síncrono, sempre precisamos tentar, né? E eu acho que é momento de tentar, é momento de nós tentarmos ao máximo, né? Fazermos o que for possível no sentido de, com segurança, fazermos funcionar uma nova maneira de educar, até porque não é um problema que vai passar nas próximas semanas e provavelmente é um problema que vai ir retornando nos próximos períodos. Então, a gente precisa estar atento à necessidade de mudança sempre, e mais ainda nesse período. Tá? Muito obrigado, Marcos, Ney, aos demais, pelo convite, por proporcionar essa oportunidade. Nós agradecemos, professor, a sua presença e seu tempo, e parabenizamos pelas suas contribuições aí, pela sua carreira, e por ser ouvido na nossa comunidade. Eu tenho lhe ouvido
em rádios aqui no Rio Grande do Sul, tem lido em jornais, né? É uma voz que sempre é coerente dentro da situação que nós nos encontramos aqui. E parabenizo e lhe agradeço. Doutor Bruno. Bom, acho que as perguntas já foram bem respondidas pelo Fernando, né? Eu queria só ratificar um pouco o que ele estava comentando dessa questão de preconceito, estigmatização. Eu trabalho principalmente com multimorbidade, que é a ocorrência de vários problemas de saúde numa mesma pessoa, e no início da pandemia houve muita discussão, né, sobre que esse é um problema para as pessoas que têm doenças crônicas, e aí faço essa analogia para todas as outras características da população que a gente possa discutir. Essa é uma pandemia de todos nós, né? Não existe pessoas que estão mais em risco, pelo menos pelo que a gente sabe até agora, de se infectar. Todos têm o risco de se infectar, até que a ciência prove o contrário, né? E então acho que é o momento de a gente ter muito cuidado com todos e não dizer que, né, lá no início saiu, isso é uma doença, é um problema para quem é idoso, isso é um problema para quem tem doenças crônicas. Ela vai afetar essas pessoas de forma diferente, mas ela pode afetar todos nós, e a gente precisa ter essa consciência para evitar qualquer tipo de estigma. A gente tem exemplos de outras doenças que provocam um estigma muito grande, e a gente tem que cuidar como o Fernando falou, né, cuidar do povo, no sentido de que todos estamos sendo afetados por esse problema, e todos nós estamos nessa possível cadeia de transmissão da doença. Claro que ela vai afetar pessoas, caso se infectem, pessoas com problemas crônicos de uma maneira pior, né? As pessoas vão ter um prognóstico pior, as pessoas com mais dificuldades também prévias, financeiras, né? Que vivem em situações de maior desigualdade social, mas a infecção, ela é uma responsabilidade de todos, então a gente precisa estar muito atento a isso. Quero agradecer o convite, foi muito bom, foi um aprendizado muito bom estar aqui com todos vocês. Parabéns pela iniciativa, e vamos ficar firmes e fortes para enfrentar essa pandemia da melhor forma possível. Obrigado, doutor Bruno. É interessante, a gente tem trazido essa discussão já em vários níveis, né, de abordagem, né, e essa hoje ela tem um alcance muito grande, né, e tomara que seja levado em conta aí por quem toma decisões, por quem tem a capacidade de comandar as questões de volta às aulas dentro das instituições, dentro das secretarias municipais de educação, dentro da Secretaria Estadual de Educação, né, e outros órgãos que têm essa relevância, universidades, escolas particulares também. Tá? Agradecemos, então, fortemente, sim, a disponibilidade de vocês. Tá? Deixa eu incluir aqui o colega Ney. Entrou o colega Ney. Ok. Mais uma vez, então, fortalecemos os nossos agradecimentos pela disponibilidade, né, ao estudante Leonardo, professora Micaele, professor Fernando, professor Bruno. Também agradecemos a colaboração da Ana e da Raquel, né? Nós sabemos que elas fazem um importante papel aí para nós ampliarmos aí o nosso debate. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, para falar sobre a nossa próxima edição. A nossa próxima edição, que vai acontecer na próxima sexta-feira, às 14 horas, terá como tema os institutos federais no contexto da pandemia. Como vamos manter o compromisso com o ensino de qualidade para todos? Né? Nós frisamos essa ideia do para todos, porque este é o nosso horizonte também em termos de políticas educacionais. Nenhum para trás. Né? Essas polêmicas, elas têm sido atravessadas por perspectivas de retorno, modalidades de ensino, problematizadas pela questão do ensino à distância, pelo ensino remoto. Então, a partir dessa preocupação, nós vamos ter a nossa próxima edição. Já temos como convidados confirmados, o pró-reitor de ensino do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, professor Rodrigo, o pró-reitor de ensino do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o professor
o professor Lucas Corradini, e também aí estamos em tratativas com outros convidados. Agradecemos, deixamos o convite em aberto. Na próxima sexta-feira, o Educação, Ciência e Tecnologia em Debate, então, será exibido às 14 horas. Mais uma vez, obrigado a todas e todos que aqui acompanharam essa atividade. Tchau. E nos cuidemos, né, do vírus e das fake news. Só um minutinho, tá, professores?